E aí galera, beleza? Vamos aí para mais um vídeo do canal. Na verdade esse aqui junto com mais outros dois vídeos vão formar uma série de 3 vídeos, tá? De integral dupla. Eu tentei fazer vídeos curtos para não ficar muito enfadonho, tá? E nesse primeiro vídeo aqui, o que a gente vai fazer é introduzir os conceitos iniciais de integral dupla. Aí nos próximos a gente se aprofunda nesses conceitos e faz alguns exercícios. Bora lá. Começar aqui com as definições elementares, tá? De o que é imagem e o que é o gráfico de uma função. Então uma função definida aí no plano do R2, né? Um subconjunto do R2, subconjunto D. E o que é a imagem? Bom, a imagem de uma função ela é o conjunto formado por todos os valores que a função assume em pontos do domínio. Então você vai fazer o quê? Você vai pegar um ponto desse camarada aqui, vai calcular o f nesse ponto e vai fazer isso para todos os pontos. Tá? Esse conjunto total aí é o que a gente chama de imagem. Ou seja, a imagem da função f é o conjunto formado de f de x e y, onde o x e y é um ponto daqui. Tá? Isso é definição geral para qualquer função. E o gráfico dessa função aqui, tá? Como é que é o gráfico? O gráfico é o conjunto formado dos pontos x, y, f de x e y. Ou seja, você tem aqui então 3 coordenadas, né? A primeira coordenada é x, a segunda coordenada é y e a terceira coordenada é a imagem do ponto x, y, onde esse ponto x, y aqui é o ponto do domínio. Ou seja, o gráfico ele é um subconjunto do R3, ok? Ou seja, como é que a gente forma o gráfico? Você pega um ponto do domínio, né? E com esse ponto do domínio você agrega a esse ponto do domínio, você agrega a imagem. Então você tem aqui 3 coordenadas, tá? Ou seja, vai ser um subconjunto do R3. Só para a gente poder ver aqui um exemplo bem simples, você tem uma função f de x, y constante igual a 4 e o domínio é esse conjunto aqui, o produto cartesiano 0,4, 0,4, tá? O intervalo 0,4, produto cartesiano com o intervalo 0,4. Ou seja, é esse quadrado aqui, tá? Então você tem aqui a função e o domínio dela. O que seria a nossa função f de x igual a 4, né? Novamente aqui, o x y aqui dentro. Esse camarada que está aqui, ó, esse cara aqui, vai ser o gráfico da nossa função, tá? Isso aqui é o domínio, né? Aqui você tem o plano x, y, tá? Aqui você tem o domínio da função. Se eu pegar um ponto qualquer aqui, tá? Ponto arbitrário, x, y, como é que a gente calcula a imagem desse ponto? A imagem desse ponto aqui, bom, o f de qualquer coisa é 4, então a imagem vai ser 4. Isso não só para esse ponto, né, mas para qualquer ponto que você pegar aqui, certo? A imagem sempre vai ser 4. Então, todas as imagens vão estar na mesma altura, né? Todas as imagens vão estar justamente nesse quadradozinho que está aqui, ó. Tá? É como se esse quadrado que está aqui embaixo, o domínio, fosse a sombra, né, desse cara aqui, tá? Esse ponto aqui é o ponto XY, mas esse ponto que está aqui em cima, ele é quem? Quem são as coordenadas desse ponto? X, Y e a coordenada Z, a terceira coordenada, 4. Tá? Esse cara que está aqui é a imagem. Né? A imagem da função, nesse caso, né, como o único valor que a função assume é só 4, então a imagem para a função nesse caso é 4. E esse conjunto aqui é o gráfico da função, que é o conjunto formado dos pares x e y e o f de xy, né? Terceira coordenada. Ok? Uma coisa que a gente pode perguntar é qual é o volume do sólido que está abaixo do gráfico da função. Tá? Só para a gente ver aqui, que sólido que está abaixo da função, do gráfico da função. Tá? Se você olhar aqui, o sólido é um cubo, né? Você tem aqui, ó, aqui é 4, né? No quadrado do lado 4, aqui embaixo do lado 4. A altura aqui também é 4, certo? Então o que a gente tem aqui, na verdade, é um cubo, né? Um cubo de aresta 4. Então como é que a gente calcula o volume desse objeto aqui? 4 vezes 4 vezes 4, né? 64. Outra maneira de a gente calcular esse volume
seria pegar um paralelepípedo, né? Pegar esse cubo, esse paralelepípedozinho aqui, tá? A altura dele é 4. Essa área aqui é unitária, né? Porque por exemplo, a gente dividiu isso aqui em quatro partes aqui na horizontal e 4 partes na vertical. Então a gente obteve 16 retângulos aqui, tá? Aqui também a mesma coisa, né? Então o que a gente faz? Calcula o volume desse retângulo, desse paralelepípedo aqui e multiplica por 16, né? Porque são 16 quadrados aqui ao todo, tá? E o volume desse bicho aqui é o quê? É a área da base, a área é 1, tá? E o volume, e a altura é 4. Então, a área da base vezes a altura, que é o volume de um paralelepípedo, dá o quê? Dá 4. Então, são 16 todo. Então, dá 16 vezes 4, dá 64. Isso aqui é só para poder introduzir o conceito, certo? De como é que a gente vai fazer para calcular o volume quando... Aqui é simples, né? Porque o gráfico é uma região plana, né? Então é bem simples calcular o gráfico. Calcular o volume, tá? Calcular o volume do objeto, do sólido, né? Que está abaixo do gráfico. Tá? Nesse caso aqui é simples porque o gráfico é uma coisa plana, é uma coisa que a gente já tem o domínio dela, a gente já conhece o que é, né? Mas quando o gráfico é um objeto mais complicado, né? Aí calcular o volume do que fica abaixo do gráfico, né? Do sólido que fica abaixo do gráfico, é um negócio mais complicado. Tá? Bom, aqui é só para dizer, né, que a soma dos paralelepípedos abaixo do gráfico de F, né? Isso aqui dá o volume, tá? Então você imagina aqui o gráfico da região F, tá? Como é que a gente vai fazer aqui? Esse aqui é o domínio da função, certo? Esse quadrado que está aqui embaixo, esse retângulo aqui, é o gráfico da função F. Como é que a gente calcula aqui, como é que a gente encontra a imagem geometricamente? A gente pega aqui um ponto, certo? A gente pega um pontozinho qualquer aqui do gráfico, ou do domínio, e faz o quê? A gente calcula a imagem desse ponto de que jeito, né? Geometricamente. Aí a gente vai até o gráfico, rebate no gráfico e vai para o eixo Z, tá? Então esse ponto aqui é a imagem desse ponto aqui, tá? Se você reparar agora aqui, o que a gente vai fazer aqui para calcular o volume, né, desse objeto aqui, certo? O volume do sólido que está abaixo desse gráfico aqui. O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai pegar esse cara que está aqui, esse quadrado, esse retângulo, né, o domínio de F, e vai dividir ele em vários pedaços, tá? Vai cortar ele aqui, vai fatiar ele em vários pedaços. E em cada quadradozinho, em cada subretângulo, a gente vai pegar um ponto, tá? Então, a gente vai pegar primeiro esse retângulo aqui, vamos pegar o domínio da nossa função, tá? Então, esse domínio aqui, certo? Tá aqui ele. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai fatiar ele, tá? Fatia esse negócio aqui, tanto na vertical quanto na horizontal, e pega, em cada quadradinho desse, a gente vai pegar um ponto, tá? Em cada quadrado que a gente formou, a gente vai pegar um ponto. E a gente vai fazer o quê? Esse primeiro ponto aqui eu vou chamar de QC1, esse aqui QC12 e assim vai. QC11, QC12, QC13, QC14, até, digamos, até um QC1N. Mesma coisa para cá, QC21, QC22, QC23, até um QC2N. Tá? A gente vai fazer isso para todos esses caras aqui. Até o último camarada aqui, nessa última fileira aqui, ó, nessa última linha aqui, QCM1, QCM2, até o QCMN. E aí a gente vai construir o seguinte, a gente vai construir uma soma. Que soma? Essa soma aqui. F de QC1 a 1, mais F de QC12 a 2, até F de QC1N a 1N. Ou seja, a gente vai pegar esse ponto e vai calcular o F dele. Tá? Pega esse ponto, primeiro ponto, calcula o F desse cara e multiplica por A11. Quem é A11? Esse A11 é a área desse retângulo. Tá? Aí depois pega esse ponto aqui, esse ponto aqui, QC12, e calcula o F dele e multiplica por A12. Quem é A12? É a área desse retângulo aqui, desse segundo retângulo. E faz a mesma coisa para cada um deles. Tá? Então essa primeira parcela aqui, essa primeira soma aqui, são todas essas... É a mesma coisa que a gente fez para cá, certo? São todas essas somazinhas que a gente fez para cá. Tá? F de QC1 a 1,
f de que se 1, 2 a 1, 2, f de que se 1, 3 a 1, 3, e assim vai até o último cara aqui. Vou fazer isso, tá? Para essa segunda fileira, para essa outra, para cada uma dessas linhas aqui, tá? Essa segunda fileira aqui, né? Essa segunda linha seria f de que se 2, 1, que a 2, 1, até f de que se 2n, a 2n. Até a última, tá? A gente vai chamar essa soma aqui de S, tá? Essa soma aqui, a gente chama ela de S. E só para deixar claro, né? O que são esses camaradas aqui, o que se o 1, que se o 2, eles são pontos do plano, tá? E se ele é um ponto do plano, ele tem duas coordenadas, um x e um y. Então, que se ij é um x e j, y e j, tá? Se você observar aqui, por exemplo, para essa primeira parte aqui, ó, f de que se 1 a 1, tá? O que isso aqui representa é um volume, tá? Um volume de quê? De um paralelepípedo. De um paralelepípedo que tem área retangular, cuja área é isso aqui, e a altura é isso aqui, tá? Ou seja, mesma coisa vale para cada uma dessas parcelas que estão aqui. Ou seja, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é somando volumes. Então, essa soma aqui, geometricamente, ela representa um volume, tá? Só para a gente visualizar. Você tem aqui aquela divisão, certo? Aqui eu tenho um quadradozinho, aquele que se ij bem aqui, tá? E quando a gente calcula o f de que se ij, o que a gente tem é essa altura do retângulo, né? do paralelepípedo, certo? A altura do paralelepípedo é dada por f de que se ij, tá? E a área é isso aqui. Como é que a gente calcula o volume de um paralelepípedo? O volume é calculado como a área da base vezes a altura, tá? Então, f de que se ij, que é a altura, vezes a área da base, se dá o volume do bloco, desse bloco aqui. Agora, se a gente faz isso para todos os blocos que estão aqui embaixo, o que a gente vai ter, tá? É um negócio desse jeito aqui, certo? O que vai ser uma aproximação, tá? Para o volume do sólido que está aqui embaixo do gráfico da função, tá? Ou seja, vai ser uma coisa mais ou menos assim. É claro que isso não vai preencher, não vai ficar totalmente ajustado, tá? Porque alguns blocos vão passar acima aqui, vai ficar, né? Não, é só uma aproximação, então realmente não vai ser uma coisa bem justa aqui, certo? Bem ajustado, tá? Mas é só uma aproximação, ok? Aquela soma que a gente tinha lá anteriormente, né? Aquela soma S, ela pode ser reescrita dessa maneira. Lembra lá que a primeira linha, como é que era a primeira linha? F de que se 1 a 1, mais que se 2 a 2. Então aquela primeira linha está condensada nesse somatório aqui. A segunda linha está condensada aqui, ó. F de que se 21 a 21, F de que se 22 a 22, e assim vai até o F de que se 2n a 2n. Está condensado aqui. E a última linha aqui. Ou seja, a nossa soma S, ela é na verdade uma soma de somas, né? O que está variando aqui nessa... O que está variando aqui nesse somatório aqui em cima? Esse primeiro elemento aqui, né? 1, 2, até n. Então a gente pode reescrever isso como somatório, tá? Do i variando de o i, porque eu estou chamando desse cara aqui, a primeira coordenadazinha aqui, certo? Vai ser i. O i vai variar de 1, né? Ó, 1, 2 até m. O i vai variar de 1 até m. Do somatório de quem? Do que a gente já tinha escrito, né? F de que se j a ij, tá? O j variando de 1 a n. Esse somatório aqui, como a gente acabou de ver, é uma soma de volumes, e isso é aproximadamente o volume do sólido que está abaixo do gráfico da função f, tá? Ou seja, se a gente então passa o limite, né, se a gente pega um m e um n e aumenta indefinidamente, o que acontece é que essa soma aqui, ela se aproxima de quem? Qual vai ser o limite dessa soma? Vai ser o volume propriamente, né? O volume exato do sólido que está abaixo do gráfico de f. Então a gente vai definir o volume como sendo isso, o limite desse somatório aqui, certo? Quando m e o n vai para infinito. Quando m e o n vão para infinito. E isso aqui também para a gente vai ser a definição de integral dupla. Tá? Então, integral dupla de uma função definida sobre uma região retangular, tá? Vai ser definida desse jeito, como o limite, né, desse somatório aqui, quando m e o n vão para infinito. Aqui tem não é para ser repetido, certo?
é para o CMN aqui. Bom, então, só que assim, esse negócio aqui, gente, tá? Não é uma coisa muito simples de fazer, né? Então o que a gente faz não é exatamente usar essa definição. Então o que a gente vai fazer? Usar as propriedades, né? Nos exercícios que a gente vai fazer, usar as propriedades que decorrem dessa definição aqui, tá? Que é o que é mais importante, né? A gente não vai usar essa definição exatamente como está aqui não, ok? Uma observação aqui é que se essa função que está aqui, ó, f, ela for constante igual a 1, se a função f for 1, então a nossa integral, né, aqui vai ficar 1. O que vai ficar a integral de dA sobre a região R? Vai dar nada mais, nada menos do que a área da região R. Tá? Por quê? Pô, porque se isso aqui é 1, então isso aqui não está variando nada, certo? Então o limite de uma coisa que é constante da própria constante. Então o que você está somando aqui, na verdade, é só o A e J, né? Ou seja, você está somando só os retângulos, certo? Está somando só a área dos retângulos. Então, o que você tem ao final desses somatórios aqui é a área total, né, da sua região, ok? Então vamos aqui só para algumas propriedades. Basicamente são as mesmas propriedades que a gente tinha lá no caso de integral, lá de cálculo 1, tá? Você tem uma constante vezes uma função, tá? A integral de uma constante vezes uma função, a constante pode sair de dentro da integral e fica a integral da função. Se você tem uma integral de uma soma, da mesma coisa, a soma das integrais. Se você tem uma função menor ou igual a outra, isso implica também que as integrais, né, se mantêm aqui, ó. Você pode passar a integral aqui e aqui. E a desigualdade se mantém. A quarta propriedade, que é assim, a mais importante, tá? Que é o que a gente vai usar mais nos exercícios, tá? É o seguinte, é o teorema de Fubini, que é para integral iterada. O que diz esse teorema? Você tem uma função contínua, definida aqui numa região retangular. Então, como é que a gente calcula a integral dupla dessa função? A gente pode calcular, como a região é desse tipo aqui, certo? AB cartesiano CD, a gente pode calcular desse jeito. Integral de A para B, integral de C para D, f de x, y, dy. Então, dx aqui. A gente pode fazer assim, primeiro integra em y, considera aqui o x fixo, tá? Então a gente está integrando aqui em y, então o x está fixo. Então você calcula primeiro essa integral aqui em y, o resultado que você vai obter, você vai integrar em x. Ou então você faz o contrário, você pega a integral de c para d, integral de a para b, você integra em x, depois que você integra em x aqui, o resultado você vai integrar em y, ok? E, bom, é isso, certo? Então, assim, nos próximos vídeos a gente vai aprofundar esses conceitos. Essa quarta propriedade aqui realmente é a mais importante, ok? Nos próximos vídeos a gente se aprofunda nesses conceitos aí e faz alguns exercícios, ok? Então, é isso aí, até a próxima. Valeu!